Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa lista de exercícios que a tia Bel vai reforçar com vocês para que melhore a aprendizagem estão relacionadas à função exponencial, tá? Assim, para não passar batido, a tia Bel vai dar uma reforçada aqui para que vocês entendam com o que nós estamos trabalhando. Na matemática, quando nós falamos sobre função exponencial, nós estamos falando sobre uma escrita desse tipo aqui, ó. Uma função f de x igual a elevado a x. Sendo essa, gente, a cara de uma função exponencial, tá? Então, isso daqui é a fórmula geral de qualquer função exponencial. Só que quando vocês vão aprender função exponencial, a primeira coisa que o professor dá exemplo para vocês é sobre potenciação. Por quê? Porque a função exponencial, ela nasce da potenciação. Aí o professor pega e dá um exemplo assim. Gente, vamos pegar aqui. A gente tem um 5 elevado a 3. É a hora que o professor fala que o 5 se chama base e o 3 se chama expoente, não é isso? Aí, depois disso, ele resolve 5 elevado a 3 e explica para vocês que 5 elevado a 3 é o 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né? No caso, o resultado é a potência, que dá 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, quando a gente aprende potenciação, o basicão é isso aqui. Aí a função exponencial nada mais é do que uma potenciação, só que escrita em forma de função. Em forma de função, você indica por f de x, tá? F de função, tá vendo, ó? F de x igual a uma base representada por A elevada a um expoente x em forma de letra, tá? Toda função exponencial sempre vai ter uma letra no expoente. Existem duas coisas que não podem acontecer na base da função exponencial. Que duas coisas são essas? Ó, o A nunca negativo, tá? Nunca negativo. Ah, tia Bel, quer dizer que esse A é qualquer número, mas não pode ser negativo? Isso mesmo. E esse A nunca 1, tá? Nunca vai ser 1, tá bom? Esses são os dois critérios que, se existisse, iria atrapalhar a existência de função exponencial, tá? Então, por exemplo, se eu colocar assim, ó, f de x, f de função, igual a menos 4 elevado a uma letra x, seria função exponencial? Não, não seria, porque aqui está negativo. Quer dizer que a base é sempre positiva? Sim, a base é sempre positiva. Nunca 1. Quer dizer que se eu colocar assim, ó, f de x igual a 1 elevado a x, seria uma função exponencial? Também não. Por quê? Por causa do 1 aqui. Quer dizer que esse A aqui, ó, ele é sempre positivo. Tem que ser um número maior que zero, tá? Para ser positivo. E esse A sempre diferente de 1. Tá? Isso aqui é o básico que você aprende sobre função exponencial. Tia Bel, para ficar mais claro, então cite exemplos de função exponencial. Vou citar agora. Eu posso dar um exemplo assim, ó. Deixa eu colocar um número 1 aqui, ó. Primeiro exemplo de função exponencial, ó. Eu posso afirmar que 5 elevado a x é uma função exponencial? É, porque o 5 é positivo e o 5 não é 1. Tá? Beleza? Isso aqui é sim, tá? Mais um exemplozinho de função exponencial. Vamos lá. F de x igual a 0,8 elevado a x. É função exponencial? É, porque o 0,8, apesar de ser número com vírgula, ou seja, número decimal, é positivo? É. Ele é 1? Não, ele é 0,8. Então, ele é função exponencial. Mais um exemplozinho aqui. Y igual a 9 elevado a x. É função exponencial, tia Bel?
Uai, tia Bel, cadê o f de x? Gente, é função exponencial. Esse f de x pode ser também y, tá? Qualquer uma dessas duas representações para indicar a função tá valendo, tá? Então aqui também é função. Mais um exemplozinho. Vamos colocar aqui, ó, y igual 1 sobre 2 elevado a x é função, tia Bel, tá fração. O que que tem? A fração tá positiva? Tá. A fração é um inteiro? Não, ela é meio. Pode ser? Sim, ela pode ser função exponencial, tá, gente? Não tem problema. Quer mais exemplo? Vamos fazer mais exemplo aqui? Se eu colocar assim, ó, f de x igual a 4 elevado a 2x. É função exponencial? É, gente, mas tem um 2, tia Bel. Até agora só citou exemplo no expoente só x. O que é importante é você ter no expoente letra. Agora, o coeficiente da letra não vai atrapalhar ela para ser função. É função também, tá? Gente, então tá bom. Esse aqui é o basicão, né, que a gente aprende quando a gente começa a função exponencial. Espero que vocês tenham aprendido esse começo e vamos dar seguimento agora respondendo atividades. Estudem muito, viu? Olá, pessoal. Tia Bel na área aqui para uma explicaçãozinha bem básica, treinando potenciação. Vamos fazer essa questão de número 1. Observe a potência a seguir. Aqui nós temos 2 elevado a 50, aí vem a perguntinha. Qual a metade desta potência? Aí nós temos que marcar x para saber quais dessa é a resposta da metade dessa potência aqui, certinho? Pessoal, como fazer a metade de 2 elevado a 50? Como que a gente faz a metade disso aqui? Na matemática, a metade nos remete a uma divisão por 2, vocês concordam? É uma coisa repartida ao meio, é dividida em duas partes. Por exemplo, o 1, a metade de 1 é 1 sobre 2. A metade de 5 é 5 sobre 2, porque a metade quer dizer, você está dividindo a coisa em duas partes. Não é diferente com 2 elevado a 50. Então, aqui não é diferente. O que eu tenho que fazer aqui? Simplesmente vou colocar isso aqui também dividido por 2, certo? Aí, mas como que eu vou dividir isso, tia Bel? Calma, tia Bel chega lá, certo? Observe que quando eu aprendi propriedades de potência, que eu tenho divisão de mesma base, prestem atenção. Na propriedade de potência, divisão de mesma base, a gente aprendeu assim, ó. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 4, a regrinha é assim, ó. Você conserva a base, uma única base, porque todas as duas bases são iguais, não são? Todas as duas bases são iguais. Se elas são iguais, eu vou conservar uma, representando as duas, e aqui no expoente, eu vou subtrair, certo? Eu vou diminuir. Então, eu vou fazer 5 menos 4, que dá 3. Então, essa seria a resolução desse exemplozinho à parte. Mas e aqui, tia Bel? No 2 elevado a 50 dividido por 2, como é que a gente faz? Tia Bel explica agora. Deixa eu só tirar esse pontinho de interrogação, pegar meu lápis aqui de novo, é o seguinte. Então, em 2 elevado a 50, é a mesma coisa que 2 elevado a 50 sobre o 2 aqui sozinho, ele tem um 1 como expoente. Aí, eu tenho duas bases iguais, certo? 2 e 2. Então, eu vou conservar a base 2 e vou fazer aqui, ó, 50 menos 1. 50 menos 1 é 49. Então, a metade de 2 elevado a 50 é 2 elevado a 49. A alternativa correta é a letra E de escola. Letra E de estude muito, né, pessoal? Pessoal, aproveita, dê um curte no meu vídeo, se inscreva aí no meu canal, porque a tia Bel vai ajudar vocês agora nessa de número 2, tá bom? Vamos lá.
Observe as igualdades a seguir. Nós temos aqui A elevado a 2, A igual a 2 elevado a 40, B é igual a 3 elevado a 20 e C igual a 7 elevado a 10. Em relação aos valores de A, B e C, pode-se dizer que, letra A, o C é menor que B, que é menor que A, ou então, letra B, o A é menor que C, que é menor que B, letra C, o B é menor que C, B é menor que A, que é menor que C, letra D, B é menor que C, que é menor que A, e letra E, C é menor que A, que é menor que B. Ou seja, o que eles querem? Eles querem que a gente pega o A, o B e o C e compare quem é maior, quem é menor do que quem, né? Porque como todos os sinais estão aqui, ó, menor que, quem é menor, né, de todos, e depois, segue, né? Pra gente fazer essa comparação, né, de quem é menor do que quem aqui, a Tia Bel vai ensinar a tática para vocês. Primeiro eu vou escrevê-los aqui embaixo, ó, o A ele é 2 elevado a 40, não é? É isso. O B, ele é 3 elevado a 20, não é isso mesmo? E o C? O C é 7 elevado a 10. Tia Bel, como que eu vou saber quem é menor? Matematicamente falando, a gente teria, mas não tem, a gente teria que fazer o 2 40 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, obter um resultado. O 3 elevado a 20, o 7 elevado a 10. Só que isso daria muito trabalho. Imagina vocês terem que multiplicar o 2 40 vezes por ele mesmo, o 3 20 vezes por ele mesmo, o 7 10 vezes por ele mesmo. Daria muito trabalho e isso demoraria muito. Aí, o que a gente vai fazer? Qual é a tática para saber quem é menor que quem? É o seguinte, veja que de todos os expoentes aqui, o menor expoente é o 7 elevado a 10. Porque o 10 é o menor expoente. O 10 é menor que 20, que é menor que o 40, não é? Mas não é nessa lógica que a gente vai comparar aqui, não. Calma, eu só tô aqui pegando o menor expoente. Então, esse 10 aqui vai ser a minha base. Eu vou tentar fazer que o A e o B também tenha expoente 10, tá? Para ficar tudo igual. Eu vou tentar igualar todos os expoentes. Como eu vou fazer isso? Ó, vou começar com o A aqui, ó. A base é 2, tá 40 em cima, certo? Mas eu não vou colocar 40 em cima, eu vou colocar 2 elevado a 10, porque eu tô tentando igualar as bases para tudo ficar igual à base da letra C, certo? Mas se eu colocar só 2 elevado a 10, claro que eu tô assassinando a matemática. Para não alterar esse 40 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um número multiplicando por 10 que continue sendo 40. É 4, não é? Então, vou colocar outro expoente, 4 no 2 e o 10 que é o que eu preciso. E é lógico que se eu fizer aqui, ó, 4 vezes 10, volta a ser o 40, não é isso, gente? Então tá, é essa mexidinha que eu vou fazer aqui. Agora, mesma coisa no B. A base é 3. Eu preciso do expoente 10, não preciso? Que eu tô tentando igualar tudo. Mas se aqui é 20 no 3, qual é o expoente que deve que multiplicar por 10 para voltar a ser 20? É 2 vezes 10, não é? Então, eu coloco um expoente 2 aqui no 3. Fica 3 elevado a 2 elevado a 10. Porque 2 vezes 10, 20, eu não tô alterando nada. Agora o C eu não preciso mexer nada, porque ele continua sendo 7 elevado a 10. Veja que fazendo isso aqui, ó, olha o que a tia Bel fez. Eu consegui igualar todos os expoentes, não foi? Não foi isso? Agora tem mais uma mexidinha aqui só para ficar bom, certo? Que mexidinha é essa? Aqui eu não vou precisar mexer no meu 7 elevado a 10, ele é o que eu peguei como base, ele continua 7 elevado a 10. Eu vou mexer aqui só no A e no B. Quando aqui, ó, dentro do parênteses eu tenho 2 elevado a 4, certo? Olha eu fazendo bagunça aqui, 2 elevado a 4, eu vou resolver 2 elevado a 4 e vou permanecer com 10. Porque o 2 elevado a 4, gente, ó, o 2 elevado a 4 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, não é? O 2, 4 vezes por ele mesmo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, essa base 2 elevado a 4 agora, ela vai virar 16. Aí, eu coloco o 10 aqui em cima, que eu não posso mexer na base 10. Agora, o 3 elevado a 2, aqui, ó. 3 elevado a 2, o que eu vou fazer?
3 elevado a 2 é o mesmo que 3 vezes 3, que é o 3 duas vezes, que dá 9, não é? Então, agora, o 3 elevado a 2 vira 9 e eu coloco o 10 em cima. Veja a mágica que eu fiz com as minhas táticas. Posso fazer isso na matemática? Lógico que posso. Eu só estou escrevendo 2 elevado a 40 de outra forma. 2 elevado a 40 seria o mesmo resultado que se eu calculasse 16 elevado a 10. Não alterei nada. Agora eu vou atingir o meu objetivo. Uma vez que as bases aqui têm mesmo expoente, claro que a maior de todas vai ser que tiver a maior base, tá? Que agora os expoentes estão iguais, vocês concordam aqui, ó? O 16 está elevado a 10, o 9 está elevado a 10, o 7 está elevado a 10, quer dizer que o 16 é o maior de todos, depois segue com o 9 elevado a 10, depois segue com o 7 elevado a 10. Então, quem é o menor de todos? O menor de todos é o C, que eu quero do menor para o maior, não é? Então, C, que é menor depois. Quem é o menor depois do C? O B, não é? E depois segue com o maior de todos, que é o A. Então, eu posso escrever essa sentença dessa forma: ó, C, que é menor que B, que é menor que A. Certinho? Qual a alternativa certa que eu posso marcar X aqui, gente? É a letra A de amor. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom, pessoal? A tia Bel tá aqui para ajudar vocês, que vocês prestem atenção na explicação e aprendam de verdade ao invés de ficar copiando respostas, né? Então tá bom, tia Bel vai ficando por aqui, deixo o meu abraço e até a próxima aula. Pessoal, vamos fazer essa questãozinha aqui referente à notação científica, tá? Vamos lá. Um número expresso na notação científica é escrito como produto de dois números reais. Um deles pertencente ao intervalo 1 e 10, intervalo fechado, né, em 1 e aberto em 10, e o outro uma potência de 10. Assim, por exemplo, a notação científica do número 0,000714 é 7,14 vezes 10 a menos 4. De acordo com essa informação, a notação científica do número, temos aqui esse números, né? Esse número n, né? Em forma de divisão, pode ser escrita como para a gente marcar x, tá? O que esse exercício quer de nós? Na verdade, ele quer que a gente responda essa expressão numérica que está toda em números decimais e resolvê-la e transformá-la no final em notação científica, tá? Então, temos que resolver. Tia Bel vai ensinar vocês agora. Bom, o número n vai ser igual. Quando eu tenho aqui, ó, gente, 0,000243, eu vou escrever ele em notação científica. Bom, quando vocês aprenderam sobre notação científica, o professor ensinou para vocês que essa escrita deve ser assim, ó, a base da notação científica vai ser aquele número que participa da notação e a base 10, né? Uma multiplicação de uma base por uma base 10. Nesse caso aqui, quando eu tenho 0,00243, eu tenho que deslocar essa vírgula para algum lugar. E esse deslocar de vírgula, você pode deslocar de acordo que o número seja uma escrita de 1 até 9. Tá? Não pode ser menor que 1 e não pode ser maior que 9. É assim que nós aprendemos. Então, essa vírgula aqui, ó, ela pode ir até onde? Esse número aqui, na hora que você colocar a vírgula nele, ele tem que estar entre 1 e 9, né? Entre 1 e 9, não menor e não maior. Então, essa vírgula deve vir para onde aqui no 243? Porque 243 não pode, é maior que 9, nem 24,3, porque 24,3 fica maior que 9. Então, o certo é eu colocar a vírgula entre o 2 e o 4 e o 43, certo? Então, o certo é isso aqui, ó. Porque o 2,43, vocês concordam que ele é um número que está entre 1 e 9? Não é? Então, a escrita de 0,000243 começa assim em notação científica. 2,43 vezes a base 10,
certo? E aí, nessa base 10 aqui, eu tenho que colocar um expoente em cima desse 10. Esse expoente é a quantidade de casas que você deslocou com a vírgula. Então, vamos ver quantas casas. Uma, duas, três, quatro. Ele parou aqui, não foi? A vírgula não parou aqui, então foram 4 casas. Então, é 4 negativo, certo? Então, eu já vou começar aqui, ó. A escrita desse número 0,00243 é 2,43 vezes 10 elevado a menos 4. Agora eu coloco a multiplicação. Eles estão usando a multiplicação como x, eu vou usar também. Agora é hora da gente transformar esse daqui, ó. Vou colocar ele aqui, 0,0050 ou 5 é a mesma coisa, tá? Então, tá bom. Como é que eu coloco isso aqui? Tá, a base aqui é 5. E o 5 está entre 1 e 9. Então, eu já coloco aqui, ó, 5, coloco a base 10 e a vírgula estando aqui, ó. A vírgula estando aqui, ela vai deslocar até depois do 5, não é? Então, deslocou uma, duas, três casas. Então, aqui fica menos 3, certo? Agora, eu vou escrever aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 3. Agora, eu passo todo o traço da divisão e vou transformar aqui embaixo agora. Agora, vai ser o 0,36. 0,036, né, tia Bel? Então, tá. A vírgula está aqui, ó, gente. A vírgula está aqui. Aonde eu devo colocá-la? Tem que ser 0,3? Não, fica menor que 1. 3,6? Sim, 3,6 é um número que está entre 1 e 9. Então, vai ficar assim, ó, 3,6 vezes 10. Aí, gente, como a vírgula vem pra cá, ó, aí você deslocou 2 casas, não foram? Ó, você deslocou o 0 e o 3. Então, aqui fica menos 2, são 2 casas. Então, aqui embaixo agora eu vou colocar 3,6 vezes 10 elevado a menos 2. Vou colocar o sinalzinho de vezes, o 7,5. O 7,5 eu vou deixar como 7,5, não vou mexer aqui, tá? Agora, próximo passo, vou apagar um pouco dessa baguncinha aqui. Vamos lá, continuando, tá? Agora, o que fazer aqui? Pessoal, eu vou multiplicar, eu vou fazer uma multiplicação aqui no numerador, eu vou multiplicar 2,43 vezes 5, tá? Vou fazer essa multiplicação. Multiplicando 2,43 vezes 5, eu já fiz a conta aqui, dá 12,15, tá? 12,15. Aí, ó, tá vendo que aqui nós temos uma base 10 e outra base 10? Eu vou colocar uma única base 10 e vou resolver os seus expoentes, tá? Menos 4, menos 3 e coloco uma única base 10. Então, vai ficar aqui, ó, a base 10 menos 4 menos 3 fica menos 7, certo? Aí eu passo o traço, embaixo eu vou fazer a mesma coisa, eu vou multiplicar 3,6 vezes 7,5. Fiz a conta aqui na calculadora, dá 27, tá? Então, já vou colocar aqui 27 vezes 10, aí esse 10 a menos 2 eu vou repetir, certo? Ó, estamos quase chegando no final. Agora, o que a tia Bel vai fazer? Eu vou dividir 12,5 por 27. Eu vou fazer essa divisão, tá? Dividindo aqui 12,5 por 27, deu 0,45. Então, vou colocar 0,45 vezes 10. Ó, tá vendo? Tem duas bases 10, uma em cima e outra embaixo aqui, ó. Tem essa em cima e essa embaixo. Eu vou escrever uma única e vou resolver os expoentes. Lembrando que o expoente aqui do menos 2 passa a ser mais 2, tá? Porque, na verdade, gente, é menos 7 menos menos 2. Conserva a base e diminui os expoentes. Ou seja, deixa eu fazer aqui no cantinho só para vocês entenderem. Ó. Eu tenho 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2. A regra na propriedade de potência é assim, ó, você conserva o 10 e subtrai as duas. Ou seja, vai ser essa daqui menos essa. Aí, a hora que eu faço isso aqui, eu tenho que fazer joguinho de sinal, menos com menos dá mais. É por isso que aqui eu já falo, ó, menos 7 mais 2, tá? Aí, menos 7 mais 2 vai dar menos 5. Então, coloque menos 5 aqui. Terminou? Ainda não, tá? Aqui,
Poderia estar finalizado, mas só que se vocês olharem ali nas respostas para marcar X, a gente não tem essa resposta. Mas eu posso dar mais uma mexidinha aqui nesse N, certo? Em vez de ficar 0,45, eu vou deslocar a vírgula que tá aqui, eu vou deslocar ela pra cá, ó. Vai ficar assim, ó, 4,5, tá? Em vez de ser 0,45, vai ser 4,5. Como eu desloquei a vírgula uma casa a mais para a direita, aqui aumenta também uma casa, aí de menos 5 vira menos 6. Essa daqui é a resposta final, certo? Agora é só eu marcar X. Qual a alternativa que tem 4,5 vezes 10 a menos 6? 4,5 vezes 10 a menos 6 é a letra D de dado. Terminamos essa questãozinha sobre notação científica. Eu só estou aguardando aí vocês darem meu curso, se inscrever no meu canal, compartilhar com seus colegas, tá bom? Até o próximo vídeo. Pessoal, vamos responder essa questãozinha aqui básica. Vamos lá. Certa substância de um medicamento é eliminado pelo organismo de acordo com a função dt igual a d0, abre parêntese, 9 dividido por 10 elevado a t sobre o expoente t dividido por 2, sendo d a quantidade de substância no organismo após t horas da ingestão e d0 a dose inicial. Determine após quantas horas o organismo terá eliminado 19% da dose inicial. Tá. Então tá, pessoal. Olha só, eu tomo um medicamento. Esse medicamento ele é eliminado pelo meu organismo através dessa fórmula aqui, tá? É dt igual a d0, que multiplica 9 sobre 10 elevado a t dividido por 2. Essa é a fórmula que calcula-se quanto dessa substância está sendo eliminada do meu organismo, ok? Onde esse D aqui, ó, é a quantidade de substância por um determinado tempo, né? Após um determinado tempo. E aqui é a dose inicial do medicamento que eu tomo, tá? A quantidade D0 representa a dose inicial desse medicamento que eu tomo. Só que o meu organismo, ele vai eliminar, tá? Agora eles querem saber assim, ó, depois de quantas horas que o organismo terá eliminado 19% da dose inicial. Da dose inicial. Eles querem saber isso, né? Depois de quanto tempo? Vai ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas? Eu tenho que marcar X aqui, tá? É isso que a tia Bel vai ensinar vocês aqui nessa tarefa. A calcular depois de quanto tempo, depois que o organismo ter eliminado 19% da minha dose inicial. Então, vamos ao nosso raciocínio, tá? Se a dose inicial é 19% e a porcentagem total é 100%, o que isso quer dizer para nós? Que se eu pegar 100%, que é o total, e diminuir menos 19%, quanto que é 100 menos 19? 100 menos 19 dá 81%. O que significa esse 81%? Quer dizer que a dose, a quantidade de substância do organismo que eu tenho, esse D aqui, ó, ele corresponde a 81% da dose inicial, certo? Esse é o meu raciocínio inicial, ok? Aí essa escrita aqui, eu posso escrever assim também, ó, 81%, né? 81 sobre 100, não é isso? 81 sobre 100 da dose inicial, tá? Posso escrever assim. Quer dizer que esse D vale 81% da dose inicial. Uma vez ela sendo 19%, né? A dose inicial é 19%, então lógico que a dose, né? A quantidade da substância no organismo corresponde a 81% da dose inicial, tá? Com isso, esse D, valendo isso daqui, o que eu vou fazer? No lugar desse D aqui, ó, eu vou colocar 81 sobre 100 vezes D0, da dose inicial. E vou continuar a fórmula, ó, igual
AD0 que multiplica 9 sobre 10 elevado a t sobre 2. Tá, olha só, nessa escrita aqui, ó, nessa expressão, se eu tenho um D0 antes da igualdade, outro D0 antes da igualdade, dá uma divisão de D0 por D0, que dá 1. Isso aqui fica neutro. Então, eu posso cortar isso daqui, aí eu vou escrever assim, ó. Eu vou passar essa escrita aqui, ó, do 9 sobre 10 primeiro. No primeiro membro, eu vou inverter os membros, tá? Vou colocar assim, ó, 9 sobre 10 entre parênteses e o t sobre 2 aqui igual a 81 sobre 100. Só que o 81 sobre 100, eu posso escrever ele de outra forma também, certo? Eu posso escrever assim, ó, o 81 é o mesmo que 9 ao quadrado, não é? E o 100 não é o mesmo que 10 ao quadrado, gente? Certo? Então, eu posso escrever 81 sobre 100 assim, 9 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. Como também eu posso escrever, vou repetir aqui, ó, só para eu melhorar aquela escrita, essa escrita aqui, ó, eu posso também colocar 9 sobre 10 elevado ao quadrado. Também posso escrever assim, ao invés de colocar 2 em cada um, eu coloco o parênteses e coloco o quadrado, que significa para nós que o 9 está sendo elevado ao quadrado e o 10 também está sendo elevado ao quadrado. Até aí, tudo bem, gente? Vocês estão respirando? Respira fundo, tá? Que é assim mesmo, ok? Aí chegou aqui, o que que eu posso fazer? Eu acredito que vocês estejam estudando função exponencial, né? A função exponencial é uma base escrita a um expoente com letra, né? Quando eu tenho aqui, ó, essas bases iguais, igual tá aqui, ó, de cá é 9 sobre 10, aqui é 9 sobre 10, eu posso cortar essas bases e escrever só assim, ó, t sobre 2 igual a 2. Posso fazer isso tranquilamente, tá? Agora o que que eu faço aqui, ó? Eu vou colocar um embaixo do 2 e vou fazer uma proporçãozinha, vou multiplicar cruzado, t. Aí eu faço aqui, ó, t vezes 1 dá t e 2 vezes 2 dá 4. Bom, eu cheguei no final aqui, significa que o tempo é 4. O tempo é 4 horas. Tá vendo, gente? É uma questão relacionada à função exponencial, né? Então, eu acredito que você já deve ter estudado. Para entender isso aqui direitinho, gente, tem que saber as teorias de função exponencial lá desde o comecinho, como é que funciona quando se iguala as bases, quando se iguala os expoentes, né? Então, é isso, tá, pessoal? Uma questãozinha relacionada à função exponencial. Tia Bel vai marcar X na letra B de bola. Fiquem comigo, não saia daqui, estude matemática com a tia Bel. Até a próxima aula. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais duas questõezinhas de matemática aqui para a gente ficar craque na resolução de problemas. Então, tá bom, vamos lá. Essa questãozinha 9 diz assim para nós, ó. Felipe ingeriu 400 miligramas de antibiótico às 10 horas. Conforme a orientação médica, ele deve tomar a segunda dose a cada 6 horas. Supondo que a meia-vida dessa substância no organismo humano é de aproximadamente 1 hora, quanto do antibiótico ainda terá em seu organismo assim que tomar uma segunda dose? Tá, vamos interpretar primeiro esse problema? Tá, o Felipe, ele vai tomar um remédio. Esse remédio, a dose dele é de 400 miligramas, certo? Aí o médico falou para ele tomar esse remédio às 10 horas da manhã, tá? Tá aqui. A primeira interpretação é bem fácil, né? Aí o médico falou assim: olha, Felipe, você vai tomar essa primeira dose às 10 horas, aí depois de 6 horas você vai tomar a segunda dose. 6 horas, Felipe, você vai tomar a segunda dose. Certo, beleza. Só que aí, com isso, a matemática não conforma, né? Aí foi falar da reação desse remédio no organismo quanto a como que é o comportamento do organismo quando ele toma esse remédio. O remédio, quando a gente toma, ele vai sendo eliminado pela urina, não é?
sendo eliminado. Aí, no problema, chamou de meia-vida, ou seja, o organismo vai eliminar essa miligrama do organismo até ele tomar outra dose. Essa eliminação a gente chama de meia-vida. Ou seja, o Felipe ingeriu 400 miligramas, quer dizer que depois de 1 hora, isso aqui vai corresponder só à metade. Vai ter quantas miligramas desse remédio no organismo do Felipe? 200 miligramas, porque ele vai ser eliminado metade, tá? Em 1 hora, esse remédio vai eliminando a metade. Aí, o que eu vou ensinar para vocês aqui? Para resolver e tentar descobrir quanto de antibiótico que ele vai ter quando ele for tomar a segunda dose, ou seja, após as 6 horas, nós vamos fazer uma tabela, tá? Vamos fazer uma tabela aqui para a gente entender melhor. Porque o que o exercício quer saber de nós é isso, ó. Quando der lá o próximo horário dele tomar a segunda dose, quanto ainda que resta desse remédio que ele tomou inicialmente no organismo dele? É isso que eles querem saber, tá? Vamos montar uma tabelinha que a gente vai entender melhor. Diante dessa explicação que eu já fiz, eu acredito que vocês vão entender melhor. Só não desenhe uma tabela feia como a Tia Bel está fazendo, tá? Então, primeiro vamos colocar aqui, ó, a meia-vida. Meia-vida. Certo? Inicialmente, a gente chama de 0 hora, né? É a primeira dose que ele toma, é o começo, né? Ele toma as 400 miligramas. Aí depois, vamos ver essa meia-vida até atingir as 6 horas que ele tem que tomar aqui, ó. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas e 6 horas, certo? Então, o que a gente vai fazer? Ó, essa meia-vida na 0, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta hora, a gente vai colocar aqui os horários, tá? Os horários que ele vai tomar o remédio. O primeiro ele tomou foi às 10 horas, não foi? 10 horas, certo? Qual que vai ser o horário que ele vai tomar o próximo remédio? Pra gente saber, é só a gente fazer aqui, ó. 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas e 16 horas. Quer dizer, o próximo horário que ele vai tomar a próxima dose vai ser às 4 da tarde, né? Ele tomou 10 horas da manhã, então ele vai tomar às 4 da tarde. Aí, a gente tem que descobrir qual que vai ser a dosagem que resta no organismo dele quando chegar aqui, ó, nas 16 horas. Então, é bem fácil, é só colocar aqui, ó, a quantidade do antibiótico. A quantidade do antibiótico. Às 10 horas ele não tomou 400? Tomou 400, não tomou? Aí, quando for na primeira hora, esse 400 vai dar meia vida, vai reduzir a metade, não é? Então, vai passar a ser 200. Depois, mais 1 hora. De 200 vai cair para metade de novo. Vai ser quanto? Vai ser 100. Aí, depois, vai metade de 100, que vai ser quanto? 50. E depois, metade de 50, 25. E depois, metade de 25, dá 12,5, né? Agora, a metade de 12,5. Metade de 2 não é 6? Metade de meio não é 0,25? Então, vai dar 6,25. É isso aqui que vai restar de remédio no organismo do Felipe, ó. 6,25 miligramas quando ele for tomar as 400 miligramas às 4 horas da tarde, certo? Então, a gente vai marcar X na letra A de amor está respondida, tá bom? Vamos fazer essa próximazinha aqui também, que é bem fácil? Vamos lá. Ó, certa população de insetos cresce de acordo com a expressão. Aí vem aqui, ó, N igual a 500 vezes 2 elevado a T sobre 6, sendo T o tempo em meses e N o número de insetos da população após o tempo T.
Após 1 ano e meio, qual será a população de insetos? Vamos interpretar primeiro, tá? Nós temos uma população de insetos que aumenta, que cresce, certo? Ela cresce obedecendo essa fórmula aqui, ó. Quando você quer saber em determinado tempo quanto de inseto que eu tenho, é só jogar nessa fórmula, tá? Que N é o número de inseto e T é o tempo. Aí, eles querem saber assim, ó, se passar 1 ano e meio, quanto de inseto nós teremos? Bem fácil, gente. Nós vamos usar essa fórmula aqui para resolver, certo? Ó, 2 elevado ao tempo dividido por 6. Aí, se é 1 ano e meio, vamos transformar isso aqui tudo em meses. Um ano, gente, é 12 meses, não é? Mais meio ano são 6 meses, não é? Então, ao todo, nós temos 18 meses, não é isso? Isso aqui corresponde ao tempo. O tempo, tá? Esse é o meu tempo. Aí, o que que eu vou fazer? É só eu pegar esse 18 aqui e colocar no lugar desse T aqui, ó. Desse T, eu coloco 18. Então, vai ficar assim, ó. N igual a 500 vezes 2 elevado a 18 dividido por 6, certo? Fica N igual a 500 vezes 2 elevado a 18 dividido por 6, não é 3? Vamos continuar a resolução aqui. N igual a 500 vezes 2 elevado a 3, não é 8? É, né? Porque 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Agora é só fazer 500 vezes 8 que dá 4.000, né, gente? Olha quantas mil bactérias nós teremos. Bactérias não, insetos, né? Insetos, tia Bel. Marca a letra C de curte, não escreva bactéria, escreva insetos. É porque, gente, a maioria desses problemas de função sempre fala bactérias, né? O professor tá muito automático, acostumado com essas questões falando para calcular o número de bactérias, e a tia Bel vai estar com isso aqui na cabeça, é insetos, tá? Então, a alternativa correta é a letra C de curte, dê um curte no meu vídeo, se inscreva no meu canal, e a tia Bel está aqui carinhosamente ajudando vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Pessoal, mais uma questãozinha aqui referente à função exponencial, né? Vamos ler aqui e tentar responder. Uma aplicação bancária é representado graficamente conforme a figura a seguir, tá? Aqui nós temos um gráfico, né? E nesse gráfico aqui nós temos aqui a quantidade de capitais e aqui o tempo, né? M é um montante obtido através da função exponencial, aí vem a função mt igual a c vezes 1,1 elevado a t, onde c é o capital inicial e t é o tempo da aplicação. Ao final de 4 meses, o montante obtido será de quanto? Temos que marcar x para saber esse montante. Pessoal, a interpretação desse gráfico é o seguinte, né? Para você calcular o montante obtido da função, dessa função aqui expressa nesse gráfico, eu tenho que usar essa regrinha aqui, ó. Essa regrinha é a forma para calcular o montante. No gráfico mostra que nós tivemos aqui, ó, um capital inicial aplicado, no qual, com o tempo, esse capital foi crescendo, né? Ele foi aumentando, por isso dessa curva aqui nessa reta. Aí, ó, por exemplo, ó, o capital inicial era 1.000. Após um mês, já era 1.000 e alguma coisa. Após 2 meses, e assim foi, né? Assim o capital foi crescendo conforme os meses, né? Tá? É a aplicação, ele vai rendendo, certo? Só que o problema quer saber assim, ó. Quando for 4 meses, aqui, ó, 4 meses, que vai dar mais ou menos aqui, ó. Quanto de dinheiro eu vou ter aqui no montante? Eu sei que tá entre 1.000 e 2.000, né, pessoal? Vai ser 1.000 e alguma coisa, mas nós não sabemos. Então, nesse período de 4 meses aqui, ó, eu quero saber quanto que vai render em dinheiro para mim do montante. É isso que é pra gente calcular. Mas é tão fácil que é só a gente pegar a regrinha aqui, ó. Montante com relação ao tempo igual ao capital que multiplica 1,1 elevado ao tempo, certo?
Tão fácil que é só a gente pegar esse 4 meses e substituir aqui no lugar do T, tá? Vai ficar assim, ó, montante igual. No lugar desse T aqui, se você quiser colocar um 4, eu já vou colocar que fica tudo certinho, né, gente? Deixa só eu pegar a borracha aqui e fazer isso, tá? Mas vamos fazer certinho, eu não vou colocar no lugar do T, não é o 4? Então fica 4 capital inicial, ó. Inicialmente eu não tinha R$ 1.000 aqui no gráfico. Olha lá para você ver, o primeiro capital é R$ 1.000. Então, o capital aplicado foi R$ 1.000, que multiplica 1,1, elevado ao tempo de 4 meses. Agora, o que que a gente tem que fazer aqui, ó? A gente tem que multiplicar 1.000 vezes o resultado de 1,1 elevado a 4. Isso aqui, na verdade, gente, é assim, ó, 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Ou seja, é 1,1 multiplicado 4 vezes por ele mesmo, tá? Eu já fiz essa conta aqui, já sei o resultado. Então, vai ser 1.000 vezes o resultado de 1,1 4 vezes. Aí, esse resultado aqui vai dar 1,4641, tá? Vocês podem usar a calculadora e conferir, tá, gente? Se tiver errado, vocês deixam aí no comentário, mas eu usei a calculadora, não é possível que eu fiz conta errada, né? M4 igual montante em 4 meses é 1.000 multiplicado por 1,4641. É só vocês deslocarem 3 casas aqui, ó, tá? Vai ficar assim, ó, 1.464,1. Isso aqui em dinheiro corresponde a R$ 1.464,10, tá? A alternativa correta, gente, ó, é a letra D de dado. Espero ter ajudado vocês, tá bom? A gente se encontra no próximo exercício. Pessoal, então vamos aqui, ó. Esse exercício aqui também sobre função exponencial, né? Vamos ler e interpretar. Dado o gráfico da função f de x igual a elevado a x. Ou seja, esse exercício quer dizer assim, ó. Nós temos uma função aqui, que é uma função exponencial, tá? Então, se é uma função exponencial, nós temos aqui, né? O gráfico da função com a sua curva, onde aqui nós temos o 3 no eixo x e o 27/8 no eixo y. Qual é o valor de a na função? Pessoal, quando ele fala qual o valor de a na função, eles querem saber esse a aqui, ó, a que é a base da função, para a gente descobrir isso daqui, tá? Mas aí o gráfico vai nos servir de base, né? Para descobrir essa base, o gráfico serve de base para a gente poder marcar x, ok? O que que a gente tem que fazer aqui? Bem simples. Só para vocês entenderem aqui, ó. Esse f de x aqui, ó. Esse f de x ele pode ser escrito assim também, tá? Vocês aprenderem isso em função, o f de x é o mesmo que y igual a elevado a x. Só para ficar de fácil entendimento. Aqui no gráfico, nós temos o x valendo 3 e o y valendo 27/8. Ou seja, é o par ordenado assim, ó. 3 e 27/8, certo? Esse é o nosso par ordenado. Aqui é x, aqui é y. Simples, o que que temos que fazer? Vir aqui na função, no lugar do y eu coloco 27/8 e no lugar desse x eu coloco 3 e em seguida eu vou calcular e descobrir o valor do a. Então vai ser assim, ó, 27/8 no lugar do y igual, no lugar do a a gente coloca 3. Nossa, meu Deus do céu, nada disso, tá, gente? Erro gravíssimo da tia Isabel, falta de atenção. Vamos lá. A tia Bel comete essas gafes de vez em quando. O A é o que a gente quer procurar e no lugar do X, ó. O A é o que a gente quer descobrir, né, gente? No lugar do X, a gente coloca 3. Agora ficou bonitinho, tia Bel. Gente, esse 27/8, eu vou tentar escrever ele de uma outra forma, de acordo com que eu não altere o seu resultado. O 27
pode ser 3 elevado a 3, porque o 3 multiplicado 3 vezes não dá 27. E o 8 pode ser 2 elevado a 3. Concorda com a tia Bel? Concorda, né? E isso daqui eu posso escrever assim também, ó. 3 sobre 2 e pôr o 3 de fora. O 3 representando os dois expoentes que estavam em cada número, tá? Então, 27 sobre 8 pode ser escrito assim. É o que eu vou fazer aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 3 sobre 2 elevado a 3 igual a elevado a 3. Por que disso? No estudo de teoria da função exponencial, quando a gente tiver aqui, ó, é, os expoentes iguais, eu posso concluir aqui que A igual a 3 sobre 2. Mas por que disso, tia Bel? Se eu fosse resolver isso sem aplicar essa tática aqui, eu teria que fazer assim, ó. Vou colocar primeiro o A elevado a 3 e o 3 sobre 2 elevado a 3, tá? Eu só inverti os membros. Na resolução matemática, ó, eu vou retirar esse 3 daqui do A e ele vira raiz cúbica, tá? Porque o oposto da potenciação não é a raiz? Então, o oposto aqui, ó, desse elevado a 3 é raiz cúbica. Aí, embaixo da raiz, eu coloco 3 sobre 2 elevado a 3. O que que acontece, ó? Se eu tenho aqui raiz cúbica e dentro da raiz um expoente 3, quer dizer que se eu resolver aqui, ó, 3 ao cubo dá 27, 2 ao cubo dá 8, 27 sobre 8 resolvendo, vai voltar a ser 3 sobre 2, que dá no mesmo, a mesma que eu cortar a raiz e cortar o cubo, e no final da história eu tenho 3 sobre 2. Por isso que aqui, ó, quando a gente chegou aqui, viu que aqui tá igual, né, esse expoente aqui é igual a esse, então basta eu pegar o A e conservar o 3 sobre 2, já está resolvido. Então o A, ele vale 3,5. Se ele vale 3,5, eu marco o X na B de bola, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, tá ok? Tia Bel vai ficando por aqui e a gente se encontra mais para frente com outras explicações. Estude muito, tá bom?